todos os companheiros, companheiras, bom dia Zé Roberto, bom dia aos companheiros todos da diretoria, as companheiras também. Bem, para quem não sabe, essa ação da qual o Zé Roberto fez referência agora há pouco, são os famosos autos 10878, que são o maior precatório trabalhista do Estado do Paraná, contra o poder público, evidentemente, por se tratar de precatório. Não preciso recordar aqui a vocês todos que nós entramos com esse processo em 1992, isso não importa, mas só para dar uma ideia para vocês, 92 fazem praticamente 20 anos. E depois de nós obtermos um resultado favorável, tanto na matéria da ação declaratória desses próprios autos, como no mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que foi o que garantiu que acabasse a não isonomia entre os servidores do Judiciário e do Executivo, uma decisão histórica que fez com que um governador, à época, tivesse que implantar, o presidente do tribunal, à época, tivesse que implantar, contra a sua vontade, os índices de 53% para todo mundo, qual seja aposentados, pensionistas e servidores da ativa, e que tivesse depois que enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que é resultado mais e única e exclusivamente, tanto do resultado da ação como da mobilização dos servidores, é que nós chegamos à situação que nós estamos. Em 2003, depois de sucessivos recursos do Estado do Paraná, nós conseguimos executar uma parte dessa decisão, porque ainda havia controvérsia em relação a quem eram os beneficiários da ação, se eram só os filiados do sindicato ou eram todos os servidores do Judiciário. E, posteriormente, em 2002, com a edição da lei que implantou o 53 para todo mundo, foi também estabelecida a controvérsia acerca de qual era o efeito dessa lei, era para trás ou era para frente. Então, toda essa matéria transitou em julgado apenas em 2008. Então, você vê, estamos falando de uma ação que foi ajuizada em 92, cujo último recurso dessa ação transitou em julgado em 2008. Nós entramos depois, agora em 2008, 2009, 2010, agora não me vem à memória, com a execução dos valores remanescentes, que seriam os precatórios devidos aos pensionistas e aposentados, os precatórios devidos aos servidores da ativa que assinaram o acordo e aos que não assinaram o acordo. Porque, para podermos entrar com esses precatórios, nós tínhamos que ter o resultado final, porque senão nós íamos fazer cálculo sobre cálculo sobre cálculo e nunca ia acabar, porque até então nós não tínhamos nem sequer o índice devido aos servidores em face dessas decisões. Pois bem, nós entramos com as execuções, o Estado do Paraná embargou alegando prescrição, nós fomos tomados de surpresa, não imaginamos que o juiz ia acolher essa decisão, essa alegação de prescrição, e infelizmente ele acolheu. Acolheu, no meu entender, vocês podem consultar o site do sindicato, que está lá uma peça em direito denominada embargo de declaração, que é uma peça que se interpõe dirigida ao juiz que proferiu a decisão para que ele melhor esclareça essa decisão. Então, nós estamos alegando nessa peça, que qualquer um de vocês pode consultar, e aqui eu trouxe, até demorei um pouquinho mais para vir, porque eu fui no meu escritório buscar todos os documentos que eu juntei nesse processo. Nós estamos dizendo ao juiz que, quando ele julgou os embargos de execução movidos pelo Estado, um dos processos que ele deveria ter analisado, que era aquela famosa carta de sentença dos autos 2466 da terceira vara, que é onde se discutiu a implantação do índice, aquele processo o Estado do Paraná tinha pego em carga desde dezembro de 2010 e está sentado até hoje, eu acho, em cima do processo, que o processo não está na vara. Tem uma certidão dizendo isso. Eu demonstrei ao juiz que todos aqueles recursos só transitaram em julgado em 2008. E, infelizmente, o juiz, agora,
ou felizmente, ele vai ter que se debruçar sobre essas alegações que eu estou fazendo aqui. Ainda que ele venha a dizer que não tem nada de novo para dizer, porque já decidiu, etc., etc., que é uma possibilidade, o tribunal, num recurso de apelação, vai ter que se debruçar sobre esses argumentos que nós estamos expondo aqui. Então, evidentemente, sem querer me alongar muito com vocês sobre essa questão, basicamente é isso que está se discutindo nos autos. O juiz entendeu que nós deveríamos ter entrado com a execução em 2004, quando, na verdade, nós já havíamos começado a execução em 2003, tem uma petição nossa dizendo isso, que foi aquele primeiro precatório que saiu, que todos vocês receberam, né, ou pelo menos negociaram, alguns não, etc., que começamos essa execução em 2013, ele disse que não, que, na verdade, nós não começamos, que aquilo não suspendeu o processo, e que etc., etc., e que transitou em julgado em 2004, que tinha que ter entrado com todas as execuções de 2004. O Estado disse que não era 2004, disse que era 2007, né? E nós dizemos que, na verdade, não é nem 2004, nem 2007, é 2008, a partir de 2008, 5 anos. Então, agora tem basicamente, são essas 3 teses aí que estão sendo discutidas no processo, e a partir daí o tribunal, evidentemente, se o juiz não reformular a decisão dele, o tribunal vai ter que se debruçar e vai ter que avaliar isso. É mais uma montanha para a gente subir aí, porque a gente já subiu várias nesse processo. E espero que, se a gente não receber esses precatórios, pelo menos os nossos netos vão ficar mais felizes, né? Ah, sim. Esse processo aqui, o Zé Roberto me comenta, e é verdade. Esse processo tem mais de 5.000 páginas, e tem, se não me falha a memória, Zé Roberto, 24 volumes. Deve estar indo para o 25º já. Né? Esse processo praticamente congestionou a terceira vara da Fazenda lá, hoje é um caos aquilo lá. Né? Também por esse processo, não é só por ele, mas também por ele. Se em algum momento, entre 2002 e 2005, a direção do Sindijus pediu a sua assessoria, o seu escritório, que entrasse com essa execução, entre 2002 e 2005, se isso foi pedido para o doutor fazer. E eu queria fazer uma segunda pergunta, talvez não tenha exatamente a ver com isso, mas tem a ver com a época em que a gente disputou os 53%, que foi a época da greve. Porque a gente teve vários colegas que foram punidos gravemente com a greve, tiveram 15 dias de desconto, tiveram metade do salário tirado, e só recentemente, em 2008, após a venda de uma parte dos precatórios, é que a Assembleia, junto com uma proposta do Sindijus, decidiu reembolsar essas pessoas que tinham tomado um prejuízo. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se entre a greve e qualquer tempo, entre esses 5 anos, se a direção do Sindijus pediu que o senhor entrasse com uma ação para pedir a legalidade daquela greve, já que a greve foi deflagrada por um ato ilegal do Tribunal de Justiça de desobediência da ordem judicial. E se houve, então, esse pedido para deliberar como legal a greve, para que a gente não tivesse tido esses prejuízos aí na categoria. Doutor, eu queria saber por que a ação dos que não assinaram o acordo não foi ajuizada antes de 2004, uma vez que o juiz disse que ela prescreveu em dezembro de 2004. Só dos que não assinaram? Dos que não assinaram o acordo. O doutor Daniel já falou um pouco sobre a questão, mas, assim, numa rápida explanação, fica às vezes difícil as pessoas situar os períodos aí. Então, gostaria que repetisse qual é a data em que o juiz diz que ocorreu a prescrição. Acho que já tem essa pergunta, mas é interessante enfatizar. E, em rápidas pinceladas, qual é a tese de defesa, né, preponderante aí? Por que o juiz está dizendo que a prescrição é em 2004? Porque ele entende que, como a decisão de mérito da ação transitou em 1998, nós teríamos que ter ajuizado a execução até dezembro de 2004, segundo interpretação de uma lei específica que trata das execuções contra a Fazenda Pública. Porém, neste caso, primeiro, nós, e aí respondendo aqui à pergunta da Dulce,
os que não assinaram antes de 2004 porque não foi ajuizada. Congresso de 2005 do João Luiz, eu não sei dessa decisão do Congresso de ajuizamento de ações, eu nunca soube disso. E em relação a Rosana, o pedido de execução entre 2002 e 2005, bem, agora eu vou responder tudo mais ou menos junto. Em relação, nós tivemos a implantação dos índices, vocês recordam, que foi, se não me falha a memória, em junho de 2002. O que nós fizemos? Nós conseguimos articular, a duras penas, um entendimento com a Procuradoria-Geral do Estado, naquela época, para fazermos os cálculos através da presidência do tribunal. A presidência do tribunal, nós protocolamos um protocolo administrativo, número 102.799, uma coisa parecida com isso. E a presidência do tribunal determinou que fossem feitos os cálculos. A Procuradoria-Geral do Estado acompanhou isso. Por que nós executamos a ação apenas em relação aos servidores da ativa? E aí envolveu todo mundo, né? Menos os aposentados e pensionistas. Porque até aquele momento não existia por parte do tribunal e do sindicato qualquer informação acerca dos aposentados e pensionistas. Por quê? Porque a folha de pagamento de aposentado e pensionista deixou de ser confeccionada pelo tribunal e passou a ser confeccionada pela Paraná Previdência. Então, nós não tínhamos essa informação, e tem vários pedidos administrativos do sindicato dirigidos à Paraná Previdência. Eu acho que até reunião eu estive lá na Paraná Previdência, com assessoria jurídica e até com o presidente da Paraná Previdência na época, para tentar fazer com que eles nos dessem as informações a respeito dos pensionistas e aposentados. Porque o problema não era só em relação ao período para frente. O problema é que, na verdade, nós tínhamos que calcular de 92 para cá. E tinha mudado o sistema de computador, era uma confusão, não sei se vocês se recordam, talvez vocês não se recordem, mas a diretoria do sindicato se recorda disso. Então não houve, nós tivemos que fazer eles fizeram todo, um sistema não lia o outro, quer dizer, toda uma situação que, na verdade, acabou não sendo responsabilidade nem do sindicato, muito menos do advogado. Quer dizer, era um problema muito mais do Estado. Essas circunstâncias, elas foram omitidas pelo Estado do Paraná quando ele se manifestou a respeito da prescrição. Isso não veio para o processo. Nós agora estamos levando todas essas informações para o juiz, porque foi, me desculpem a expressão, uma malícia muito grande do Estado, no sentido de induzir o juiz a erro. Eu estou dizendo isso literalmente no processo. Vocês podem observar e ler lá a petição que eu fiz de embargo de declaração. Eu estou dizendo que o Estado foi malicioso e agiu de má fé. Né? Porque ele induziu o juiz a erro, porque em nenhum momento ele diz que nós nos dirigimos à Paraná Previdência, que nós nos dirigimos à presidência do tribunal, etc, etc, etc. E hoje o Estado até está questionando os cálculos apresentados pelo próprio Tribunal de Justiça. Ele diz que esses cálculos não são válidos, mas também ele não faz nenhum cálculo. Ele diz que o nosso não serve, não presta, mas o dele não tem nenhum outro. Então, na verdade, essa situação me leva a crer que, na verdade, essa decisão tem grandes chances de ser reformada no tribunal. Pode não ser reformada? Pode não ser reformada. A garantia aqui de decisão judicial ninguém tem. Eu não posso dar para vocês que eu não sou irresponsável nem moleque de dizer uma coisa dessa. Né? Agora, que ela tem chance de ser reformada, tem, e boas chances, porque o que nós estamos dizendo tem documento que prova. Tudo que nós estamos dizendo aqui, ninguém aqui está levantando um achismo porque é bonito, porque não sei o quê. Tudo que nós estamos dizendo aqui tem fundamentação jurídica, tem sustentação legal e vai depender do entendimento do Tribunal de Justiça e talvez até do STJ, porque essa matéria pode parar no STJ. Qual é a vantagem que o Estado está levando nisso? O nosso precatório vai demorar mais 2, 4, 5 anos para sair, se nossa tese se sustentar. Bem, o próximo governador vai pagar.
Quer dizer, não sei nem se o próximo governador vai pagar, porque o nosso precatório está atrasado faz tempo. Mas estou dizendo, o Estado, quer dizer, ele empurra com a barriga com esse tipo de decisão, vai induzindo, vai levando, vai fazendo, quer dizer, a dívida vai aumentando, mas isso é um problema que será levado para as futuras gerações. Então, a nossa tese é essa, né, de que o processo estava suspenso e o artigo 2, não gosto de ficar citando o artigo na Assembleia, mas o artigo 265 do CPC, quem é advogado, quem tem formação jurídica, quem conhece algum advogado, pode ir lá dizer que quando pende uma decisão em uma ação que necessita ser decidida para que aquele processo possa prosseguir, aquele processo fica suspenso. Então, nós entendemos que não há, exatamente foi essa circunstância que ocorreu. Segundo, então nós não ajuizamos antes de 2004, parte não foi ajuizada, a execução se iniciou em 2003, como a Rosana já falou aqui baixinho, e em 2003, por quê? Porque nós conseguimos fazer o entendimento com o tribunal. E eu pedi, e aleguei, e pedi a suspensão do feito, dizendo que nós íamos ajuizar depois as outras execuções. E o juiz despachou assim, cite-se, vírgula, como requer. Eu entendo que ele atendeu o meu pedido de suspensão. Agora o Estado diz que ele não atendeu, e o juiz diz, não atendeu não. Né? Quer dizer, aí é uma questão de malícia, de interpretação, e vamos ver como é que vai ser decidido isso mais para frente. Eu entendo que a execução se iniciou já em 2003. Bem, o que cairia por terra a tese do juiz de que a decisão, a prescrição era em dezembro de 2004, e mais ainda, se superado isso, vamos dizer que não iniciou a execução em 2003, a última decisão que transitou em julgado no processo foi em 2008. Porque tinha as pendências de recursos. Esse processo foi 2, 3 vezes para o Supremo, para o Superior Tribunal de Justiça. Em 2007, houve um recurso do Estado em cima da lei que implantou o 53, e os autos 10878 inteiro foi para o Superior Tribunal de Justiça. Tem uma certidão aqui, ó, de fevereiro de 2007 em diante, esse processo estava lá no Superior Tribunal de Justiça, com os 24 volumes que ele... talvez naquela época tinha uns 21, 20... Né? Mas estava no Superior Tribunal de Justiça. Bem, legalidade da greve. Legalidade da greve nunca foi decidido, pelo menos eu nunca fui levado a tomar nenhuma medida sobre isso, porque a direção do sindicato, na época, muitos de vocês faziam parte, e a categoria mesmo, entendeu que caberia negociar com a direção do tribunal o pagamento dos descontos da greve. Então, isso não foi tomada nenhuma decisão. Depois houve uma, entre aspas, decisão administrativa de anistia no tribunal que determinou cancelamento das punições do ponto de vista administrativo, mas o ressarcimento financeiro eu até não sabia que tinha ocorrido, mas ocorreu a partir da venda do precatório. Então, me parece que não houve um prejuízo para a categoria, mas não houve nenhuma decisão no sentido de tomar uma medida legal. E hoje, é importante destacar que também as coisas mudam, né? Evoluem. Involuem às vezes, mas evoluem em outras. Evoluiu o entendimento jurisprudencial no sentido de que se não há uma decretação de ilegalidade de uma greve, não pode haver desconto. Tem um entendimento já evoluído nesse sentido, mas naquela época não havia, né? Não havia, realmente não havia. Tá? Bem, eu não sei se faltou alguma coisa aqui para mim responder. A informação do Congresso aí a diretoria pode prestar. Bem, então o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, para encerrar aqui a minha participação, é que na vida aqui do servidor do judiciário, do seu advogado, não tem nada fácil. Aqui o negócio é pedreira. Nós subimos montanha todo dia aqui nessa advocacia. E vamos continuar subindo. O que não pode, o que eu gostaria de vocês ter claro é o seguinte: primeiro, não vamos transformar uma decisão desfavorável ao sindicato numa bandeira de luta política, porque o que fez o sindicato conseguir o resultado
positivo nesses processos até agora. Primeira coisa foi a justiça das nossas bandeiras e das nossas lutas e das coisas que a gente estava reclamando. Segundo, foi a gente conseguir tecnicamente sustentar isso no judiciário. E terceiro, mais do que nunca, foi a fé dos servidores, foi a luta dos servidores, foi a unidade dos servidores. Meus amigos, se nós perdermos isso aqui, todos nós vamos perder, porque eu também vou perder bastante dinheiro. Não vou perder pouco dinheiro, vou perder bastante dinheiro. Né? E vocês vão perder bastante dinheiro. Então, se for para nós morrer, vamos morrer abraçados. Agora, se for para nós ganhar, vamos ganhar junto. Né? Então, sabe? Aqui não tem ninguém se salvando. Ou o barco vai afundar e nós vamos juntos, ou nós vamos sair de braçada. Né? Eu espero que a gente saia de braçada, porque a gente tem saído de braçada, tem tido vitórias. Né? Vamos esse ano, vamos para o Supremo Tribunal Federal tentar reverter aquela decisão da ministra Carmen Lúcia, que eu não vou dizer no microfone aqui, mas depois, se alguém quiser me perguntar, teve coisas além do que os próprios aviões que vão em direção a Brasília fazendo conversa no Supremo Tribunal para ferrar aquele processo. Né? Quem talvez não saiba, pergunte aqui para o Zé Roberto, para o pessoal da diretoria, mas a gente teve uma informação seguríssima disso. Né? Então, não basta apenas a gente ter justiça também daquilo que a gente defende, a gente também tem que ter um pouco de esperteza e construir alianças aí para a gente conseguir. E acho que a gente vai conseguir vitória nesse processo todo. Tá bom? Obrigado pela confiança de vocês. Vamos continuar junto, porque o negócio aqui não é dar mole, não. Vamos continuar na luta.